Minasan, konnichiwa, genki desu ka? Watashi wa genki desu. Oi, gente, tudo bem? Começando mais uma aula aqui do JLPT. Se você está no nível do N5, começando, pretendendo fazer a prova, aqui é o lugar. Então tem sempre vídeo novo por aqui, já tem algumas aulas que eu já gravei pra vocês. E bora lá pra nossa aula de hoje. E vamos lá pro assunto de hoje, que é kono, sono e ano, que confunde muito com kore, sore, are. Eu sempre respondo, né, perguntas lá na caixinha de perguntas do Instagram. Se você não me acompanha por lá, me acompanha por lá também, que tem sempre coisas novas por lá. E aí sempre vem essa pergunta, qual que é a diferença entre kore, sore, are e kono, sono, ano? Fica muito confuso. Então vamos lá, já tem uma aula aqui no canal de kore, sore e are. Então expliquei que quando a gente vai traduzir para o português é como se a gente estivesse falando isto, isso, aquilo. Então, por exemplo, isto é um controle remoto. Isto é um controle remoto. Então, olha só, isto, e aí a gente tem um verbo no português, né? Então, a gente tá, né, falando de algum objeto. Quando a gente tem o kono, sono e ano, a gente pode traduzir como este, esta. O que vem depois no português, até mesmo no português? Um substantivo, né? Por exemplo, kono rimokon. Rimokon é controle remoto em japonês. Então, este controle remoto. Então, ele é como se estivesse, né, falando, ó, este aqui, né? Então, a gente precisa do quê? De alguma coisa depois, né? Esta borracha. Não é assim que a gente fala em português? No japonês vai ser igual. Mas antes da gente entrar para a estrutura, vamos identificar qual a diferença entre kono, sono e ano. Né? Já que até agora a gente falou a diferença entre kore, sore e are, né? Que é isto, isso, aquilo. E agora a gente tá no kono, sono e ano, né? Então, kore, sore, are, kono, sono, ano. Duas coisas diferentes. Temos as duas coisas no português. Não funciona de muito diferente da nossa língua materna. Então, vamos lá, olha só. Primeiro, a diferença entre esses três. Entendendo essa diferença, olha só. Quando a gente fala kono, tá perto de mim, né? Dei dois exemplos aqui, ó. Esta borracha, é porque a gente fala errado em português. Muita gente fala, essa borracha, né? Mas o correto seria esta, tá perto de quem está falando. Este controle remoto, esta borracha. Quando o objeto está perto do interlocutor, perto da pessoa com quem eu estou conversando, aí sim, ó, esse, essa. Então, sono, sono. E quando está longe de nós dois, de mim e da pessoa com quem eu estou falando, que eu vou falar aquela, aquele, né, aquela borracha, aquela televisão, aquele carro, então tá longe da gente. Então a gente vai usar o ano. Então, kono, sono, ano, a diferença é a posição desse objeto, a distância entre você e o objeto. Tudo bem? Até aqui, tudo certo? Vamos lá, então, agora entrar para nossa estrutura? Olha, a estrutura que eu vou colocar aqui é o seguinte, ó. Lembra que a gente falou? Esta borracha. Então, borracha, ele é um objeto, né? Um substantivo. Então, eu preciso do kono mais o objeto. E aí, eu quero colocar aqui nessa estrutura gramatical, né? Essa aula todinha vai ser com watashi no, watashi no. Watashi significa eu, né? Watashi wa Ando Fernanda desu. Eu sou Ando Fernanda, né? A gente coloca Fernanda Ando ao contrário, né? Falando meu nome, meu sobrenome. Então, esse watashi significa eu. Mas, quando a gente coloca o no, né? Watashi no vira meu. Olha só, em português, eu, né? Watashi, meu, watashi no. Então, só de colocar esse no aqui depois do pronome, aqui, watashi, vira meu. Então, o que eu estou dizendo aqui, ó? Kono, alguma coisa, wa, watashi no desu. Ou seja, esta borracha é minha, né? Minha. No português, dependendo do gênero aí, vai mudar, né? Meu, minha, enfim. Então, né? Você vê que é mais complicado. Então, no japonês, watashi no significa meu. Vamos lá para os exemplos? Olha só, o primeiro que eu tenho aqui é um speaker. Speaker. Tá vendo que tem dois traços aqui? Esses traços são os prolongamentos. Cuidado com eles, porque eles não podem ser ignorados. Speaker, é o speaker, né? Speaker, uma caixinha de som, por exemplo. Speaker. Lá em cima está a nossa estrutura gramatical.
kono objeto wa watashi no desu. Então, o objeto é speaker. Eu só vou trocar esse objeto que está aqui escrito em português pelo speaker. Então, o que eu vou falar? Kono speaker wa watashi no desu. Kono speaker wa watashi no desu. Em relação a este speaker, esta caixinha de som, watashi no desu é minha, né? Então, esta caixinha de som é minha. Kono speaker wa watashi no desu. Tudo bem? Vamos ver mais um exemplo? Pen. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Pen. Pen. Caneta. Então, このペンは私のです。このペンは私のです. Então, esta caneta é minha. Então, kono, depois do kono, né? Eu posso colocar kono wa? Não, não posso, né? Kono, alguma coisa, wa, porque está, né? Pronome demonstrativo, demonstrando ali, ó, esta caneta. このペンは私のです。このペンは私のです. Então, esta caneta é minha. Outro exemplo aqui com kono. Ah, também tem aqui o exemplo, ó. Suito. Suito, né? São essas garrafinhas térmicas, né? Garrafinha de água, de chá. Então, この水筒は私のです。この水筒は私のです. Presta atenção aqui também na pronúncia do suito. Tá vendo? Olha só. Suito. Esse to, tá vendo que ele tá prolongado? Esse u aqui no final, que ele é um prolongamento, né? A gente não fala, né? Suito. Ou então suitou. Não. Suito. Suito. Então, この水筒は私のです. Então, em relação a este, né, suito, a esta garrafinha, é minha, né? Assim que a gente pode traduzir essa frase. Mudei, não é mais kono, é sono. Então tá perto de mim, tá ali, eu tô segurando? Não, ele tá afastado de mim, perto da pessoa com quem eu estou falando. Então imagina que aqui tem uma pessoa, né? Isso aqui é um shito, né? De novo, olha aqui, ó, o nobasu, né? O prolongamento shito. Então tem esse shito, que seria aquele, como é que a gente fala isso em português? Tipo um tapete, né? Tapete para piquenique, por exemplo, né? Tá ali no parque. E aí, né, alguém pergunta, ué, de quem é? Ah, そのシートは私のです. そのシートは私のです. Gente, se não praticar aqui comigo junto em voz alta, você vai estar perdendo uma oportunidade de já estar colocando em prática. Então, se você puder estar falando, repetindo junto comigo, vamos lá, aproveite essa oportunidade. Então, そのシートは私のです. Então, esse, né, tá longe de mim, perto da pessoa com quem eu tô falando. Esse tapete é meu, né? そのシートは私のです. Outro objeto, vamos lá. 本. 本. その本は私のです. その本は私のです. Esse livro é meu, né? Esse livro é meu. その本は私のです. Então, 本, livro. Então, só seguir a estrutura. その objeto は私のです. Outro objeto aqui, コート. コート. Então, de novo, ó, コート. Tem um prolongamento, né? Eu não posso falar koto. Esse koto é outra coisa em português, em japonês. Então, cuidado, precisa fazer o prolongamento certinho. Então, koto, né? Tudo bem exagerar nesse início, né? Que a gente tá aprendendo. Ai, meu Deus, como é que eu vou saber que aqui tem um prolongamento? Qual que é a regra para saber quando colocar o prolongamento ou não? Gente, não é regra. A palavra é assim. É a mesma coisa. Nossa, como é que eu vou saber se vai ter um Z na palavra? Não. A palavra escreve com Z? Sim ou não, né? Você não vai enfiar um negócio ali dentro. É a mesma coisa dos prolongamentos. Você não vai enfiar um prolongamento no negócio de acordo com algumas regras. Não. No inglês, né? Coat. Então, em japonês fica koto. Né? Então, esse coat no inglês, koto. Então, a palavra é assim, tá? Então, exagerem nesse início que você tá aprendendo, que tá tudo bem. Para justamente você lembrar que ele tem um prolongamento e a gente vai ajustando esse prolongamento aí para ficar mais natural. Mas é importante que ele seja pronunciado. Então, koto. そのコートは私のです. そのコートは私のです. Esse, né, koto, esse casaco é meu. Mudei. あの
A estrutura continua o restante a mesma, né? Objeto wa watashi no desu. Então, aquela coisa, né? Aquele objeto é meu. Jitensha, bicicleta. Jitensha wa watashi no desu. Jitensha wa watashi no desu. Ou seja, aquela bicicleta é minha. Né? Gente, ó, desde o início, o que está acontecendo nessa aula, esses 10 minutos? A gente tem um objeto, partícula wa, para dizer em relação a esse, aquele objeto é meu, né? Watashi no desu. Watashi no desu. Meu. Então, jitensha wa watashi no desu. Aquela bicicleta é minha. Né? Aquela bicicleta é minha. O próximo, kuruma. Carro. Então, kuruma wa watashi no desu. Kuruma wa watashi no desu. Aquele carro é meu. Alguma coisa wa watashi no desu. E por último aqui, juden keburu. Uma palavra um pouquinho mais longa, mas é uma palavra que a gente usa o tempo todo, né? Juden keburu. Né? Carregador de celular, por exemplo. Né? Juden significa carregar, né? Recarregar a bateria. Keburu é um cable, né? Que é um cabo, né? Um cabo de recarga. Né? Não necessariamente é de um telefone celular, pode ser de algum outro eletrônico que você faça essa, né, carga com keburu. Então, olha só, a gente tem metade da palavra em kanji, metade em katakana. Você fala assim, meu Deus, pode isso, produção? Pode. Né? Juden, né? É uma palavra que significa recarregar. E keburu vem do inglês, cable, ficou keburu. De novo, ó, keburu. Eu não tô falando keburu, keburu. Né? Tem esse keburu. Se não falar, não vai sair. Então, precisa praticar aqui junto comigo. Então, juden keburu. 充電ケーブルは私のです。充電ケーブルは私のです。Então, aquele carregador, aquele cabo de recarga é meu. 充電ケーブルは私のです。Certo? Fez sentido até aqui? Então já sabe, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa aula, pratique, me sigam lá pelo Instagram, não esqueça também de deixar o seu joinha, o seu like, que me ajuda muito aqui a entender, né, como vocês estão reagindo com essas aulas, e também não deixe de verificar aqui embaixo, porque sempre coloco uns links a mais aqui para vocês, uns links diferentes, então siga, né, clica aqui na descrição dessa aula para você dar uma conferida também. E é isso! Te vejo na nossa próxima aula. Matane! Bye, bye!